aldeia. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus o seu ninho. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. E outro lhe disse: Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ontem nós meditamos sobre a importância de não nos sentirmos terceirizando aquilo que é tarefa de cada um de nós. E na dinâmica do Evangelho de Lucas, quando este Filho do Homem está sendo apresentado e ao mesmo tempo influenciando tantas pessoas pelo caminho, nós percebemos que Jesus Cristo, caminhando para o seu fim, caminhando para a morte, ainda precisa descrever alguns aspectos importantes, não apenas sobre o futuro, mas também sobre a necessidade de estendermos as nossas mãos no tempo presente. O pastor há pouco falou sobre visitar uma missionária em Maragogi. Eu confesso que eu fiquei interessado, mas ele advertiu que antes passou 4 dias ali trabalhando e depois também descansar faz parte do caminho. Mas sabe que às vezes nós vivemos como crentes em Cristo Jesus, como se aqui nós devêssemos apenas descansar e sei lá o que será na eternidade. Eu diria que nem na eternidade e nem aqui a figura é de descanso. Lá na eternidade, nós glorificaremos a Deus para sempre. E por mais que a Bíblia nos traga indicativos do que isso signifique, eu não sei ao certo se nós nos reuniremos como o coral veio aqui à frente e ficaremos diante do Senhor face a face, louvando, glorificando. Eu tenho uma tendência a pensar um pouco mais numa dinâmica de vamos viver na eternidade e vamos viver de forma plena, sem pecado e para a glória de Deus, experimentando muitas coisas que a palavra de Deus não nos coloca, porque não nos interessa neste momento. O que nos interessa neste momento, queridos, não nos esquecendo da eternidade, não deixando de desejar a glória de Deus, não deixando de almejar o céu mais do que nós almejamos neste mundo, mas o tempo presente é um tempo onde nós devemos, sim, estender as nossas mãos e continuarmos labutando para a glória de Deus, em nome de Deus, para o seu reino. E o que Jesus Cristo está aqui no caminhar da sua vida, chegando ao final, é continuar ensinando os seus discípulos ao que fazer e ao que não fazer. Então, neste primeiro bloco de versículos, Jesus vai abordar a questão dos motivos errados, dos ministérios equivocados que aqueles discípulos, por mais que convivessem 24 horas por dia com Jesus, 3 anos ao lado do Mestre, ainda pensavam de maneira equivocada. O texto no início diz que surgiu entre os discípulos uma discussão tola, infantil. Quem é o maior? Você deve remeter a sua mente àquela ideia de garotos discutindo. Quem é o melhor no futebol? Quem é a mais bonita? Quem tem mais dinheiro? Nós, quando somos crianças, nós temos uma competitividade muito engraçada. Muito engraçada. Eu sou mais inteligente que você. O meu pai é mais rico do que você, porque o meu pai tem uma Brasília e você tem um Fusca. Eu estou, claro, remetendo à minha mente a minha época de infância. Por quê? Porque nós somos assim. Interessante que os discípulos parecem um tanto quanto infantis. Quem é o maior de nós?
O texto diz que Jesus leu o coração daqueles homens. Então ele pega uma criança, coloca no seu colo e diz: prestem atenção, vocês precisam ser como estas, porque se você recebe uma criança dessas, a mim você me recebe. A resposta de Jesus, ela vai de encontro ao que aqueles homens estavam discutindo. Jesus Cristo, ele não está dizendo assim: olha, se você quer ser grande, receba uma criança. O que Jesus Cristo está dizendo é: pare de querer ser algo que você nunca será. Dê atenção às questões que são importantes no meu reino. Olhe para as crianças, olhe para a simplicidade, olhe para a humildade. Elas precisam ser alcançadas. Deseje ser o menor e nunca o maior. Queridos, que coisa interessante para nós. Ontem pela manhã eu estava pregando lá em Serra Negra e nós estávamos falando num congresso de homens sobre servir. E foi-me pedido, óbvio, de antemão, que eu abordasse um pouco a questão do serviço e dos dons espirituais. E eu estava lembrando aqueles irmãos em Cristo, queridos, que o servir através dos dons espirituais, em toda a palavra de Deus, não é desejar algo como: eu preciso de um instrumento para ser melhor e ser notado pelas pessoas, aparecer pelas pessoas, para as pessoas. Quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar os melhores dons, ele não está descrevendo aqui uma competitividade de dons. Ele está descrevendo que não existem dons que sejam mais importantes do que outros, como aqueles irmãos lá em Corinto achavam que existia. O melhor dom não é o dom que te faz aparecer. O melhor dom é o dom que te coloca na posição de servo, de menor. Porque nós não podemos, de maneira alguma, usurpar um lugar que não é nosso. O maior lugar é o do nosso Deus. Sintamos, cada um de nós, privilegiados, porque Ele nos dá, queridos, a oportunidade de pertencermos ao seu reino. E servir ao Senhor e trabalhar para o Senhor com o motivo certo, não tem preço que pague. Não tem preço que pague. Eu me esvazio de pretensões. Eu me esvazio, queridos, de prerrogativas. Eu não fico preocupado se as pessoas estão me aprovando. Eu não quero ter aquela vida notada pelas pessoas e como se eu pudesse ofuscar o real motivo pelo qual eu estou servindo, que é o engrandecimento do nome de Deus, a glória do próprio. Por isso nós precisamos sempre observar se nós não estamos servindo por motivos equivocados. Aqueles discípulos, apesar de caminharem com o Mestre, aparentavam estar servindo de forma equivocada. Vejam, todos nós somos discípulos de Jesus Cristo. Todos nós fazemos parte da Igreja de Jesus. A tarefa missionária é para todos. Por isso nós precisamos ter motivações corretas para cumprirmos esta tarefa. Às vezes, nós temos, infelizmente, o relato até de missionários que estão no campo competindo uns com os outros, buscando aparecer mais do que os outros. Certa vez, alguém me disse: olha, você conhece o fulano? Sim, ele forjou um relatório pegando alguns afazeres de outro missionário para ser mais notado do que o outro. Que nós não incorramos nunca nesse erro de querermos para nós aquilo que deve ser devido somente ao nosso Deus. Logo em seguida, do versículo 49 ao versículo 50, Jesus, ele parece-me que muda a chavinha. Aqui João, outro discípulo, ele toma a frente e fala: mestre, nós vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós os proibimos, porque ele não está com a gente, ele não faz parte do nosso time. Então Jesus Cristo disse: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês.
Às vezes nós também no fazer algo para Cristo, para a sua glória, trabalharmos, ficamos um tanto quanto preocupados em sermos juízes uns dos outros. O certo aqui seria nos encorajarmos mutuamente a fim de que todos fôssemos participantes. Há um tempo atrás, uma pessoa disse, falando de pequenos grupos, e eu sei que vocês têm aqui, ontem conversamos um pouco sobre isso. E ele estava dizendo para mim assim, olha, eu fico triste porque eu estou fazendo tanto e não vejo fulano e o ciclano ajudando com isso. Eu falei, querido, faça o seu trabalho. Não fique preocupado em julgar aquele que não está fazendo. O que Jesus responde a João é, não se preocupe com este homem que está expulsando o demônio. Porque convenhamos, sejamos racionais, se esse homem estava expulsando o demônio, por mais que ele não fosse um dos 12 discípulos, em nome de quem ele expulsava? Para a glória de quem ele estava fazendo aquilo? Então, o que Jesus Cristo está chamando a atenção de João é, some forças, não fique preocupado em fiscalizar, porque é mais importante você ser participante, você fazer. E queridos, às vezes, quando nós institucionalizamos demais o nosso ambiente, nós nos preocupamos com isso, com olhar para as pessoas, buscar os relatórios. E na dinâmica de uma igreja como aquela que nós vemos no Novo Testamento, existe a ideia de que estamos totalmente desprovidos disso. O meu objetivo é fazer e encorajar aqueles que estão ao meu lado a que também façam. Quando o apóstolo Paulo escreve a primeira epístola aos Tessalonicenses, naquele primeiro momento de saudação aos irmãos, o apóstolo Paulo ele está elogiando a fé daqueles irmãos e dizendo assim, olha, outras cidades estão percebendo a vida de fé que vocês levam. É isso que precisa ser a nossa preocupação. Não em vigiar as pessoas a que elas também trabalhem para o reino de Deus, se envolvam, quem sabe, na obra da evangelização, na obra de missões, mas estar ao lado encorajando a pessoas que talvez sejam mais fracas na fé do que você é. Porque essa é a dinâmica da igreja de Cristo Jesus. Às vezes eu preciso ser lembrado dessas questões para mim, porque eu sou ser humano também. E vez ou outra eu começo a me lembrar que o juiz que está acima de mim é o próprio Senhor Deus. E eu não preciso ficar preocupado se de fato eu preciso vigiar o meu irmão. Por quê? Porque, queridos, tudo isso pertence ao nosso Deus. No outro momento, ainda sobre motivos errados e ministérios equivocados, na história seguinte, a palavra de Deus diz lá no versículo 51 que aconteceu que ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que fossem na frente. Eles entraram em algumas aldeias de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. E vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, quer que nós mandemos descer fogo do céu para consumir? E Jesus então os repreendeu dizendo, parem com isso, sigam para outra aldeia. Aqueles discípulos estavam sim querendo agradar a Jesus. E quando entram numa aldeia de samaritanos, eles não são bem recebidos porque eles não eram samaritanos. E nós sabemos da cisão entre os judeus, assim denominados, e os samaritanos, apesar de serem o mesmo povo. E aqueles homens samaritanos, percebendo que eles estavam rumando para Jerusalém,
pararam para pensar, olha, são estes que nós não vamos ajudar mesmo. Vou dar abrigo para estes homens? Vou nada. E então estes 2 discípulos ficaram irados e queriam a autorização de Jesus para fulminar aqueles homens com fogo. Percebem, queridos? Eram discípulos de Jesus, mas tinham motivações erradas. Tinham motivações erradas. Essas 3 histórias, elas estão interligadas. Por mais que nós sejamos do time de Deus, muitas vezes as nossas motivações serão equivocadas. Então, para fechar esse primeiro bloco, algumas perguntas que nos ajudam a aplicações. Você tem trabalhado? Você tem evangelizado? Você tem se envolvido com a obra missionária? Não é possível que uma igreja que possui tantos missionários no seu quadro não tenha o envolvimento de cada um dos irmãos. Quais são as motivações de nós estarmos servindo? Quais são os objetivos? Se algo for respondido no sentido de que puramente para a glória de Deus, qualquer outra resposta está equivocada. Nós não podemos, de maneira alguma, servirmos para aparecer. Nós não podemos, de maneira alguma, servirmos para, quem sabe, ficarmos bem com o nosso Senhor Jesus, como se pudéssemos, de alguma forma, pagar o que Ele fez. Nós só podemos servir se for para demonstrar todo o nosso amor para com aqueles que precisam perceber o amor de Deus. Estava lembrando de uma vez, eu e minha esposa, ainda morando em Santos, fomos comprar um sofá. E eu vi, era um árabe. Lá em Santos, muitas lojas de móveis são de árabes. E ele brincando comigo, passando dos limites nas brincadeiras, e num determinado momento ele me perguntou, minha esposa lembra disso, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor. Ah, ladrão! E eu fiquei chateado, fiquei bravo. Queridos, quando eu fico bravo, eu choro. Não, eu fico bravo. E eu retruquei. Eu falei assim, o senhor é árabe? Ele falou, sou. Todo árabe é terrorista? E ele falou, não. Eu falei, nem todo pastor é bandido também. Mas depois fiquei pensando na necessidade de eu ter aquele homem como um alvo para a minha vida. Assim como muitas vezes nós também somos levados a nos encher de ira por causa disso. Esse negócio de ser pastor é difícil. Certa vez eu fui alugar um apartamento, cheguei na imobiliária, tudo certo, o corretor rindo para mim, me dá aqui os seus documentos. Quando viu, pastor, não alugo para pastor. Sabe por quê? Pastor não paga. Eu falei, não é possível. Tá feia a minha situação. Mas qual é a minha reação, queridos? São pessoas sem Cristo que precisam de Cristo. Da mesma forma como muitas vezes os prestadores de serviço, eles erram conosco. O Brasil tem um dos piores pós-venda do mundo. Pós-venda é o atendimento que você recebe depois que você compra e alguma coisa dá errado. O Brasil tem muita reclamação disso. Aquele site Reclame Aqui está aí para isso. E às vezes a gente perde a estribeira com essas pessoas. E no fato a gente se acha na razão. A gente briga com o call center, que nós nem sabemos o nome correto, e nós nunca vimos. Como se aquela pessoa que está ali sem qualquer vínculo com a empresa da qual você está reclamando, ela está simplesmente prestando um serviço telefônico, tivesse, queridos, a responsabilidade e a culpa pelo mau exemplo que você está contratando, pelo mau serviço que você está contratando. Às vezes a nossa reação como crentes em Cristo Jesus é totalmente equivocada.
E às vezes, quando eu lembro disso, no meio do caminho, eu me envergonho, porque eu sou um ser humano. Mas eu não posso me esconder nesta ideia de que, por ser humano, queridos, eu posso errar livremente, eu posso pecar à vontade. Muito pelo contrário. Porque eu, que antes era uma mera criatura, somente com uma natureza pecaminosa e rompido com Deus, eu fui liberto das trevas, salvo por Cristo e transportado para a sua maravilhosa luz, a fim de que eu brilhe a luz de Cristo. Então as minhas motivações erradas, as minhas reações erradas não contribuem em nada para o reino de Deus. Eu preciso tomar muito cuidado com o meu testemunho, no prédio onde eu moro, no trânsito, que para mim é algo difícil, na reunião de escola, com os parentes, em todos os lugares. Eu preciso tomar cuidado porque eu estou representando o reino de Deus aqui na terra. E os discípulos, eles estão sendo advertidos por Jesus Cristo porque eles estão errando uma vez após a outra. Percebem isso? Jesus está, depois de 3 anos, se encaminhando para o final da sua vida e em 3 trechos de um mesmo texto, Jesus está repreendendo os seus discípulos. Estão errados, estão errados, estão errados. Como eu vou para a cruz? Como eu ressuscitarei? Como eu vou preparar lugar para vocês nos céus? Se vocês vão ficar aqui na terra me representando mal. Precisamos prestar atenção nisso. Então, na continuidade do texto, Jesus, ele começa a mudar a história e chamar os seus discípulos a uma responsabilidade. No versículo 57, a palavra de Deus diz: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Alguns comentaristas entendem que neste trecho não teria sido um dos 12 discípulos, mas talvez um dos 70 discípulos, porque na continuidade, no próximo capítulo, nós teremos os 70 seguidores de Cristo, discípulos de Cristo sendo enviados. Talvez um destes que não era tão íntimo de Cristo. Senhor, eu vou segui-lo pelo caminho, para onde quer que o Senhor for. Sabe qual na resposta de Cristo que fica claro aqui, queridos? Aquele homem queria seguir a Cristo, mas somente de palavra. E o reino de Deus não pode ser composto de palavras bonitas e de um coração vazio. Da mesma forma como sermos crentes em Cristo Jesus, fiel à obra da evangelização e à sua missão, não pode ser algo em que nós pensamos e nos alimentamos num dia da semana, geralmente no domingo, mas no restante do tempo nós nos esquecemos. Amanhã você vai acordar e você vai dizer bom dia. Não estou dizendo para o seu cônjuge, no caminho, para o seu chefe, tudo bem. As pessoas geralmente respondem tudo, principalmente se é segunda-feira, né? Sexta-feira tá tudo jóia, mas geralmente segunda é tudo bem. E aí eu lembro de um professor que quando ele nos perguntava, tá tudo bem? E a gente respondia, tudo bem. Ele dizia, tá tudo bem mesmo. E eu falava, né, para minha esposa que ele era quase um bruxo, porque parece-me que ele olhava para a gente e começava a descobrir como nós estávamos por dentro. Eu nem gostava de chegar perto dele, para falar a verdade. Não que ele fosse bruxo, mas é que ele sempre perguntava isso e para não mentir, você tinha que falar a verdade. E para a maior parte dos seres humanos não está tudo bem. E não é porque os boletos estão vencendo, mas é porque existem coisas muito piores do que um boleto vencendo. Existe falta de saúde. Neste exato momento, lá no Palavra da Vida, nós temos 3 irmãos, 3 missionários, lutando contra o câncer.
Existem situações conflitantes de pessoas que são próximas a nós lá, com problemas familiares sérios, graves. Vai perguntar para ela, tá tudo bem? E se ela for honesta, ela vai abaixar a cabeça e falar, tá bem não? E Deus, queridos, na sua magnífica bondade, Ele coloca você ao lado dessas pessoas. Então, se você afirmar aqui nesta noite, Senhor, eu vou seguir-te até o final, olha, se prepare, porque Deus vai colocar pessoas ao seu redor. Porque Jesus Cristo não quer simplesmente que nós nos acheguemos em louvores a Ele, ali cantando. Jesus quer que nós nos acheguemos a pessoas e apresentemos o reino dele a estas pessoas. Amanhã, quando a sua colega de trabalho chegar com aquela cara triste, com notícias difíceis, proponha a orar por ela. Não vou orar por você. Minha esposa me ensinou uma coisa e eu levo para a minha vida. Acho que foi a mãe dela que ensinou. Quando alguém diz assim, ore por mim. Vou orar por você. Esse negócio de vou orar por você, a maior parte das vezes cai no esquecimento. Pare e ora naquele momento. Mesmo que você não tenha tanto tempo assim, você tem 15 segundos, pare e ore com esta pessoa, porque vai fazer toda a diferença na vida dela que precisa de Cristo. Você tem parentes, você tem patrões, você tem funcionários, você tem companheiros de transporte que amanhã precisarão ouvir as boas novas do reino de Deus. Então, se você está como este discípulo que nós sequer sabemos se fazia parte dos 12 ou não, se você está disposto a falar, Senhor, eu quero seguir-te até o fim, prepare-se para ser bênção de Deus na vida de pessoas. Versículo 58. Jesus responde, as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Entenda, servir a Cristo, seguir a Cristo, não é uma vida de facilidades. Ela tem um preço a ser pago. Pisar onde Jesus Cristo pisou é difícil. São decisões, queridos, diárias, de muita dificuldade, são sacrifícios todos os dias. Você pode passar por privações, mas as benesses de sermos fiéis a Cristo até a morte são indizíveis. Há na história da igreja a história de muitos homens e mulheres nos 3 primeiros séculos que ousaram desobedecer às autoridades para se postarem ao lado de Cristo. A história de 2 irmãs que estavam prestes a ser devoradas por bestas feras em Roma, na época de Nero, e que foi dado a elas a possibilidade de negarem a sua fé. E elas, segundo a história da igreja, permaneceram firmes e disseram, se for para pagar com a nossa vida, mantermos a nossa fidelidade ao Senhor, isso é um preço muito fácil de se cumprir. Que você tenha essa coragem e essa ousadia de, sim, se postar ao lado de Cristo, mesmo entendendo que talvez você não tenha onde reclinar a cabeça por isso. Não num sentido tão exato, mas talvez lhe falte algumas questões, como uma promoção que não será dada por você se manter fiel ao Senhor e não se enquadrar nos pré-requisitos de, olha, cuidado com a sua ética, porque mais vale você obedecer a mim, o seu chefe. A gente canta geralmente, né, aquele cântico, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Olha, entregar tudo a Deus significa sermos em tudo fiéis ao Senhor. Custe o que custar.
Senhor, existem coisas aqui que estão abalando a minha vida, estão impedindo a minha fidelidade ao Senhor. Aí sim, Senhor, me livra dessas coisas. Me livra deste emprego, quem sabe, que tem me feito caminhar longe do Senhor. Me livra, Pai, das tentações de querer nem dar tempo para Ti, porque a minha vida é tão ocupada com outras coisas. Tantos exemplos que me passam na cabeça, e um deles, lembrando de uma pessoa que não conseguia seguir a Cristo mais de perto, porque ela tinha um bendito futebol que lhe afasta. Não estou dizendo que futebol é do capeta, bola não é do capeta, não é nada do capeta. Eu acho. A nossa mente que, por vezes, se deixa levar, e a gente deixa de seguir a Cristo tão de perto por causa de futebol. Aquilo se torna mais do que uma paixão, aquilo é viciante. E eu preciso abrir mão de seguir a Cristo de perto. Cuidado com essas coisas. Versículo 60. Jesus insistiu quando um homem, no versículo 59, disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Jesus não foi desumano, não. O contexto ali não era um contexto de Senhor, meu pai faleceu, deixa eu enterrar aqui e depois eu vou atrás do Senhor. Semana passada, nós tivemos... hoje já é domingo, já é o primeiro dia da próxima semana, né? Mas esta última semana nós tivemos uma conferência missionária e estávamos um tanto preocupados porque o preletor principal, um norte-americano, nos ligou, mandou um e-mail e disse assim: olha, não sei se eu consigo ir para o Brasil, porque o meu melhor amigo morreu e eu prometi para a esposa que eu iria pregar no seu enterro. A gente falou: não faz isso com a gente não. E a gente ficou orando, porque nos Estados Unidos, aqui no Brasil é assim, né? Morreu hoje, via de regra, enterra amanhã. É como lá em Botsuana. Botsuana morreu na sexta, enterra no sábado. Morreu no sábado, enterra no sábado, no outro sábado. Morreu no domingo, enterra no sábado, porque lá só se tem enterro no sábado. Nos Estados Unidos, você morre hoje, vão te enterrar daqui a 10 dias, 20 dias. Eu não quero isso não. Quero que ninguém fique alimentando a minha imagem. Me joga logo. De preferência, me queima. Eu sei que vai poluir. Eu tenho um amigo que não vale muita coisa, ele diz assim: rapaz, se cremarem você, vai ser uma poluição muito grande para esse mundo. Faz o que quiserem, mas sabe, o contexto aqui é diferente. Quando este possível discípulo que queria ser discípulo de Jesus diz assim: eu quero seguir, permitam que primeiro enterre o meu pai, a ideia principal é que o pai dele sequer havia morrido ainda. Ele estava moribundo. Ele talvez estivesse nas últimas. Mas quando você ouve dizer assim: fulano de tal está nas últimas, o que isso significa? Pode significar que ele tem 1 hora de vida, como pode significar que ele tem 1 ano de vida. E o que Jesus Cristo está dizendo para aquele homem é: pare. Deixe os mortos sepultarem os seus mortos, você está arrumando desculpa para não me seguir. Deixa isso para quem estiver lá na sentinela. Venha e anuncie o reino de Deus. É o que está aqui no versículo 60. Então, queridos, com este versículo, o que nós aprendemos? Pare de dar desculpas. Como, por exemplo, pastor, sabe qual é a minha desculpa? Eu não me sinto uma pessoa preparada. Aí eu desci para ir ao toalete e vi lá C3. Uma filosofia, já vou acabar, calma. Uma filosofia de educação da igreja onde os irmãos são preparados. Não, pastor, sabe qual é o problema? É que eu não fiz um seminário. Que bom que não fez. Quem disse que nós crentes precisamos ter carteirinha de pastor para servirmos no seu reino? Para desempenharmos a obra da evangelização e de missões? Não precisamos. Eu me lembro de uma irmãzinha lá de Santos que ela tinha pouca saúde, ela tinha doença de Chagas, ela não tinha um primor de educação
como muitos de nós aqui temos. Ela tinha uma alfabetização, mas aquela mulher era incansável. Às vezes eu dizia para ela: Dona Jacinta, algum dia seus filhos vão me bater, porque ela subia a pé o morro comigo, porque ela queria fazer visitas, ela queria falar do evangelho a algumas pessoas, ela era incansável. Então, às vezes, a gente se enche de desculpas para não fazer obra. Pastor, o senhor não sabe como é o meu trabalho. Eu trabalho de sol a sol todos os dias. Eu não tenho condições, pastor. Olha, é muito cansativo. Eu sei, querido. Eu sou filho de um metalúrgico. Minha mãe enfermeira. Minha mãe saía, às vezes, minha mãe trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã. Saía, às vezes, domingo, 7 horas da manhã, e na escola dominical ela estava lá, dando aula, porque ela era professora. Então eu aprendi, desde cedo, que compromisso com Deus não envolve eu me envolver com as minhas desculpas, as minhas mazelas, porque não existe desculpa para aqueles que querem servir ao Senhor. Você precisa dar o seu máximo para Deus, porque quando nós nos interessamos por uma coisa, a gente dá o nosso máximo, não é verdade? Amanhã, gente, nós todos aqui um ônibus vai parar aqui na frente e nós vamos para um fantástico passeio. Me fala um fantástico passeio aí. Beto Carreiro. Gostam do Beto Carreiro, não? Sim, eu também gosto. Vamos para o Beto Carreiro amanhã. 16 horas de ônibus, que é de ônibus, não é de carro. 16 horas de ônibus. Você está afim? Vai pagar um pouquinho, R$150 a entrada. Não, acho que dá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar para os meus parentes para eles me inteirarem. Aí você para no Graal. Rapaz. A gente se esforça, Graal tira porque ficou demais. A gente se esforça para fazer aquelas coisas que nós amamos. O que Jesus Cristo está repreendendo aquele homem pare de dar desculpas. Você está sendo convocado a me seguir, a ser meu discípulo, a fazer a minha obra. Sinta-se privilegiado por isso, pare com isso. Então, outro olhou para Jesus e disse: Senhor, versículo 61, eu quero segui-lo, mas me permita que antes eu me despeça das pessoas da minha casa. Sabe o que Jesus respondeu? Versículo 62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Porque se você quer pôr a sua mão no arado, ou seja, se você quer ser aquele que trabalha arando a terra, plantando a semente do Evangelho, fazendo com que o reino de Deus seja bem representado na terra, você sequer tem o direito de ficar aí se despedindo de pessoas. Por quê, queridos? Porque seguir a Cristo é privilégio, é sacrifício e é responsabilidade. Não se exima disso. Ontem eu contei a história de um jovem que abriu mão do seu nada para abraçar o seu tudo e hoje está no fim do mundo. Fico pensando nestes aqui. Nonoai, Manaus. Manaus é legal, pastor. Eu gosto de Atibaia. Gostava mais de Santos. Gosto de São Paulo, mas eu não gosto de Manaus. Maragogi é um paraíso, né? Mas trabalhar com cadeirantes, pessoas que estão lá sofrendo todos os dias, ou então estar em São Carlos, numa cidade universitária, com todos os desafios que isso significa. Queridos, são questões que precisam mexer conosco. São homens e mulheres que se desprenderam e seguiram a Cristo, disseram: eu vou. Cabe a você, sim, orar por eles. Nós fizemos isso agora.
Eu estava ali sentadinho orando por cada um deles. Cabe a você pôr a mão no bolso e não pegar as suas migalhas e colocar, tá aqui, ó. Cabe a você se preocupar em dar o seu máximo também em termos financeiros. Mas cabe você a ideia de querer ir. E mesmo que você não possa deixar aquilo que você tanto precisa fazer aqui, e não é a vontade de Deus que todos nós nos desvencilhemos da nossa terra local e corramos para outro lugar, mas é engano você achar que o seu ministério é Jerusalém. Você precisa se ver participando do que Deus está fazendo na sua Jerusalém, na sua Judéia, lá em Samaria e até os confins da terra. Pensar e fazer missões é muito mais do que ir, orar e contribuir. Você precisa meter a mão no arado. E você não pode ficar olhando para aquilo que talvez você poderia ter feito se não estivesse fazendo o que Deus quer que você faça. Porque Deus te salvou, queridos, das trevas para a maravilhosa luz, a fim de que você seja luz no meio daqueles que precisam. Que Deus nos abençoe. Deus, querido, eu quero agradecer, Pai, pelo privilégio de sermos parte do Teu reino. Quero, ó Deus, suplicar as Tuas misericórdias, pois esta missão que é dada a nós, ó Deus, ela precisa ser obedecida. E que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas de tal forma que mesmo tendo desafios, mesmo se não tivermos onde reclinar a cabeça, mesmo que as adversidades nos alcançar, Pai querido, que o nosso desejo seja a fidelidade a Ti até o fim, custe o que custar. Que ninguém aqui tenha a ideia de que a missão é para alguns. Que ninguém aqui tenha a ideia, ó Deus, de que a sua missão é simplesmente orar, contribuir, ou quem sabe até de vez em quando ir. Mas que missões seja algo que esteja no coração de cada um de nós, de forma tão vívida, que seja algo diário, em tudo aquilo que fizermos, em tudo o que pensarmos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus